Bem, tá me ouvindo bem, cara? Tô ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Tô sim, cara. Porra, cara, prazer enorme, cara. Eu E obrigado por ter aceitado o convite, viu, Emílio? agradeço, Túlio. Um prazer imenso estar com vocês aí e sempre é uma alegria, né, prosear com você. A gente já faz isso há uns, sei lá, uns 40 anos quase, né? Pra quem não sabe, se apresentando o Emílio, a gente é amigo já da época da escola, né? Provavelmente aqui no decorrer aqui da nossa conversa, pode ser que eu solte sem querer o seu apelido, né? Eu já peço desculpa por antecipação, mas é isso aí, cara. Agora vamos exercer aqui na live o que a gente faz costumeiramente, né, pessoalmente, né, cara? Isso aí. Vai ter uma, talvez, talvez uma outra densidade essa conversa, né? Ser uma taça de vinho ou um copo de cerveja? Vamos se embriagar com a filosofia. Porra, Emilio, acho que quando eu te chamei aqui, só até para poder fazer uma introdução enquanto a galera vai entrando, a Esquema já vem fazendo esse processo de lives, acho que faz uns 40 dias, né, desde que a gente começou esse momento aí de quarentena, né? E, cara, tá muito interessante porque vem falar com a gente pessoas dos mais distintos segmentos, áreas, né? E é legal, assim, a gente, pelo menos para mim, tá sendo uma puta escola, né? De conversar com pessoas que estão fora do meu dia a dia, né? Profissional, né? E você é o nosso primeiro filósofo aqui. Eu já Ó, perdi a conta aqui quantas lives a gente já fez, mas sei lá, mais de 10, 15, né? E você é o nosso primeiro filósofo, cara. Então, bem-vindo. Muito eu, obrigado por ter aceitado. E, cara, eu queria primeiro já começar a te passar aqui começar com uma pergunta, né? Mas depois você fica livre aí para a gente poder bater papo. Primeiro, eu queria dar um depoimento particular meu. Obviamente, essas lives, sempre a coluna vertebral delas, assim, sempre não poderia ser diferente. A gente sempre falando de corona, de desse momento de home office, né, que a gente fazendo, de isolamento social, na verdade, né? Então sempre foi isso. E uma das coisas que para mim que mais me chamou a atenção foi a incapacidade da gente prever um acontecimento tão grande como não só o acontecimento, mas o que desencadeou, né? As coisas que desencadearam em função desse acontecimento, pelo menos para mim. Isso para mim foi muito impactante, assim. E depois, além dessa questão de prever, foi o sentimento de negação no primeiro momento, de aceitar isso, né? Então, para mim, pegou pra caramba isso, né? Demorei alguns dias assim, embora aqui no Brasil a gente tinha tudo pra gente prever, né? Que começou lá na China, sei lá, em dezembro, janeiro, né? E apesar de tudo, ainda teve um sentimento de negação, né? Pelo menos para mim. Então demorei uns 3 dias para começar para poder assimilar tudo que estava acontecendo e tomar as atitudes profissionais que a gente teve que tomar, né? Mas queria ver de você o que a filosofia fala disso, né? Desses eventos assim que são tão impactantes e que a gente tem tanta dificuldade de prever, né? E inclusive negando, né, a existência deles, né? E o que você vê aí nesse prisma aí, nessa. Eu sei que filosofia é muito abrangente, né? Tem várias cabeças pensantes aí, mas o que você pode elucidar aí nesse caso pra gente? eu acho que a gente vai tratar aqui muito de uma dimensão meio clínica, né? A nossa relação com esse evento grandioso, né? Uhum. E então eu vou me servir da filosofia de uma maneira mais precisa, assim, para atender a esse tipo, como a gente pode se equipar de algum jeito, o que a filosofia oferece para que a gente lide com isso que você está dizendo, com alguma coisa que é da ordem do imprevisto, né? A gente, Uhum. ao longo da filosofia, a gente sempre teve assim um certo, o que dispara o pensamento, o que leva a gente a pensar, o que leva a gente a se transformar, né? E ao longo da filosofia isso foi mudando. Por exemplo, os gregos eles falavam que o que levava a gente a pensar, querer pensar, era o espanto, o encantamento diante da vida. Era esse estado de susto diante do esplendor da vida. É isso que forçava a pensar.
Por exemplo, com Descartes, ele dizia: o que te força a pensar é querer buscar a verdade. Buscar a verdade de alguma coisa. Se a gente quiser atualizar e pensar do ponto de vista hoje contemporâneo, o que leva a gente a pensar? O que força a gente a se transformar é o que se chama de experiência limite. É alguma coisa que não estava dentro do nosso horizonte, alguma coisa que a gente não conseguia projetar e que nos acontece. Né? E, por exemplo, isso o tempo inteiro você está dizendo que isso, de algum jeito, parece que aconteceu pela primeira vez. Né? Talvez numa escala coletiva, para a nossa geração, é a nossa primeira experiência. Né? Alguma coisa que bateu na vida de todo mundo, que bateu na alma de cada indivíduo que habita esse planeta. Eu acho que essa é a nossa primeira experiência. Mas essas experiências que ultrapassam a nossa possibilidade de representar, ela acontece permanentemente na nossa vida, né? E eu acho que tem uma coisa que é diante disso, diante de uma situação como essa, que descadera a gente, né? Que leva a gente que obriga a gente a mudar a nossa vida, que obriga a gente a mudar a nossa percepção. Uma coisa que é muito interessante da gente pensar é que se tem algo que parecia que a gente estava muito protegido, era em relação a essas experiências que são da ordem que a gente supõe como negativas. Né? A gente tinha quase uma alergia ao silêncio, à solidão, ao tédio. Não se fala, parece que a gente tinha que estar sempre muito feliz, estar sempre num produtivismo, num desempenho voraz, né? Mostrando que a gente está impecável, que a gente é bem sucedido e parar. Aí, de repente, vem uma coisa como essa, é como se fosse o Nietzsche fala, o mais sinistro dos hóspedes, né? Chegou o mais sinistro dos hóspedes e a gente tem que acolher isso. Não adianta a gente querer evitar. Agora, o que acontece é isso que você falou, né? Como assim, uma experiência de luto, uma perda, um mundo desapareceu. E aí tem esse momento em que a gente está num estado de não conseguir ainda ter inventado um outro mundo. Não ter conseguido. É como ruiu valores que antes davam garantia para nós, uma certa segurança, aquilo desapareceu e a vida nos obriga a inventar novos valores, criar um outro mundo para poder fazer frente a esse que foi embora. Aí tem um período mesmo. O teu luto, por exemplo, foi de 3 dias, né? Uma coisa... Você vê que o curioso... Rápido até, né? Foi relativamente rápido, né? É. Mas o drama é quando a gente não consegue criar um outro mundo. Por isso que o Freud tem aquele livro chamado Luto e Melancolia. Um luto, quando a gente não consegue realizar, faz parte da vida ter o luto. Faz parte sofrer, faz parte experimentar uma ausência de sentido. A gente tem que viver isso. É exatamente isso que nos encoraja a responder a essa ausência de sentido. É por isso que a gente cria alguma coisa, né? E então, assim, eu acho que tem algo que é interessante da gente pensar, o sentido que a gente está dando para um evento como esse, para esse acontecimento, né? Quer dizer, a gente pode lidar a partir de uma perspectiva que é absolutamente negativa, né? De acusar, de tentar encontrar culpado, tá? Ou, assim como você está fazendo, que eu acho bem interessante isso, você criou alguma coisa para dar conta disso, né? Você criou uma linha de fuga, começou a entrevistar, a conhecer gente, a explorar uma nova potência tua, né? Isso é uma maneira que eu acho que a gente vai encontrando mecanismo para poder gradativamente ir criando um novo mundo. Isso é um sinal de saúde, né? Um sinal de que, tudo bem, a vida pode te tombar, mas o nosso não é um sinal de impotência a gente cair. Agora, é um sinal de saúde a gente também se reerguer, exercitar uma força de invenção de novas normas para nós, né? Então, tem esse aspecto, né? Da gente poder
eu sei que talvez esteja me estendendo um pouco, mas é uma coisa que é muito próxima de uma filosofia estoica, que eu vou lançar para você aqui e para todo mundo que está nos ouvindo, né? Os estoicos, eles viviam, começou lá no século III a.C., na Grécia, e invade Roma, né? E eles trazem alguma coisa que é absolutamente atual, assim. É como se eles dissessem para nós o futuro. E uma coisa que a marca deles é exatamente essa, assim, ó. Seja digno daquilo que te acontece. Ser digno daquilo que te acontece é poder a gente afirmar, ao invés de negar, ao invés de acusar, ao invés de se culpar ou culpar o outro, a gente perceber que o que acontece, acontece por uma necessidade. Tem uma precisão absoluta para isso acontecer. E para nós, assim, é quase um privilégio de estar diante de um grande acontecimento que mudou o curso da história. Eu acho que a gente tem que lidar a partir dessa perspectiva com essa situação, né? E aí eles dizem assim, ó, não é desejar que aconteça alguma coisa. Não é assim, ficar, ai, tomara que aconteça isso, tomara que aconteça aquilo, porque aí é já cair numa grande abstração do intelecto. É desejar o que acontece. Encontrar naquilo que acontece um motivo para que a gente arranque de lá alguma coisa que para nós tem algum proveito, que leve a gente a aprender alguma coisa, que a gente lide de uma outra maneira com o nosso corpo, com as nossas relações, com os nossos amores, com a história, com o tempo. Então, acho que a gente está diante de uma situação dessa, que desloca a nossa comodidade, né? De estar aqui, assim. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta ou se foi uma... Não, sem dúvida. Mas eu acho que tem um ingrediente que dificulta um pouco, né? Quando você estava falando do luto, é porque a gente ainda está num processo que... Bom, você até comentou, uma coisa que pode ser que mude a direção do mundo, né? Vamos dizer assim, né? Mas a gente não sabe ainda efetivamente o que vai mudar, né? Eu acho que esse é o grande problema gerador de ansiedade hoje nosso, né? Deixa eu chamar de humano aqui, né, de Emílio? Esse é o grande... Porque a gente efetivamente a gente não sabe se vai mudar. A gente não sabe como que vai estar o mundo daqui um mês, por exemplo, né? Se tudo vai voltar como antes, se a gente vai esquecer do que a gente... Com a nossa memória curta, quanto tempo que a gente vai esquecer o que a gente passou, né? Então, talvez esse processo de luto ele fique um pouco mais complexo em função disso, né? Porque a gente não sabe o tamanho da encrenca, né? Vamos dizer assim, né? A gente ainda não sabe, né? Em todos os aspectos, né, da nossa vida. Quando eu falo encrenca, eu tô falando encrenca de brincadeira aqui, né? Mas eu acho que a maior complexidade do que a gente está passando aí é essa. A gente está no meio ainda, no olho do furacão. A gente não sabe ainda... É impossível prever, né? Acho que é impossível prever. A gente tem que aceitar. É isso que hoje causa essa labirintite, né? Exato, exato. E assim, está numa situação que está suspenso, está todo mundo caminhando no incerto. Uhum. A gente não sabe se isso vai resultar. Tem muita gente na filosofia hoje pensando que o corona. E tem muitas perspectivas muito distintas. Assim, apostas, né? Apostas. O que vai se tornar o mundo, a gente não sabe. Se vai ser um mundo mais viável para a experiência humana, de aumento na qualidade das relações entre as pessoas, no atendimento das pessoas, ou se vai ser um mundo onde a vigilância, o monitoramento vai se intensificar, se vai ser um desastre total, tipo apocalíptico, né? Isso é uma coisa que é essa situação que eu acho que a gente tem que sustentar um pouco. Uhum. De perceber que a gente não precisa do fim para chegar. É conseguir encontrar uma certa intimidade na travessia. Sabe, ao invés de você querer logo chegar no topo da montanha e só interessar quando você chega no topo da montanha, uma jornada, a gente poder se voltar para o mais próximo, com aquilo que a gente tem, com o que está acontecendo, com o que está acontecendo com a gente, com aquilo aonde a gente pode atuar.
o que vai resultar disso nos escapa, não depende da gente, né? E eu acho que agora é o momento da gente poder voltar para nós, se cuidar e de algum jeito se redimir com isso. Assim, o que depende da gente, assim, a gente está fazendo aquilo que depende de você, porque tem muita coisa que não depende de você. E em relação às coisas que não dependem de você, de algum jeito você não tem que se preocupar com isso. É um falso problema. Cuida daquilo que depende de você e oferece aquilo que você tem de melhor para estar presente nessa jornada, né? Então é um pouco uma certa suspensão dessa ansiedade nossa contemporânea de ficar completamente orientado por um fim, esperando que chegue, né? Em algum... E aí a gente se perde justamente dessa experiência do presente, do aqui e agora. E eu acho que é um pouco isso que a gente está sendo convocado, a cair no agora, a estar inteiro naquilo que cabe a gente fazer da melhor forma possível, né? E suspender um pouco no sentido de depender menos das esperanças futuras e confiar mais na vida. Então é quase uma provocação aqui no sentido da... É um chamamento para que a gente confie na vida. Ao invés de esperar, tem muita esperança quem não confia na vida, né? Então, acreditar que assim a vida, de algum jeito, ela é imediatamente justa, né? E, independente do que aconteça, se a gente está inteiro na experiência, o que vier importa, o que vier interessa para uma espécie de lapidação da gente, né? Um certo exercício de um cuidado da gente mesmo, assim. Então, e como a gente fica inteiro numa experiência como essa, Chuma? Como que preparo que a gente tem que fazer com a gente mesmo para... Porque essa não vai ser a única... Já tivemos outras experiências, né? Mas cada um com seu impacto diferente, mas esses grandes eventos, né? Esses grandes acontecimentos que impactam o mundo, a nossa vida, né? A gente vai vivenciar isso sempre, né? E como está preparado para isso, independentemente de qual setor que a gente está falando, né? Se é profissional, se é pessoal, familiar, né? Como estar preparado a isso, né? Esse é o grande... A primeira coisa é a gente poder voltar um pouco para a experiência mais imediata mesmo, do corpo, né? De algum jeito, eu acho que a gente pode pensar assim de o que a gente está fazendo para se cuidar, assim, né? Que experiência é essa, assim? Então, agora, a gente tem uma certa necessidade. Para alguns, cada um vai criar a tua prática de si, né? Mas o que eu posso te dizer, assim, se você tem gente que vai recorrer à yoga, à meditação, ao silêncio, vai ler, vai fazer uma prática de escrever. Então, tem uma série de práticas que a gente pode até depois conversar um pouquinho sobre isso. O negócio é a gente não resistir a uma tendência de se identificar demasiadamente com o desespero do mundo. Quando a gente fica muito plugado nas redes sociais, fica muito plugado naquilo que chega para nós pelas mídias, a sensação que dá é que a gente está diante de um horizonte muito asfixiante. Uhum. Essa potência de criar sentido para a nossa vida, de fabular, vai vir de agenciamentos ou relações que expandem a nossa capacidade de expressão, né? Então, a coisa que eu acho mais crucial aqui é a gente poder encontrar uma maneira de se conciliar com a vida, de consentir com isso que está acontecendo, de sair um pouco, se distanciar um pouco disso que leva a gente a ter muita certeza em relação ao que está se passando. Tem um filósofo aí, o Nietzsche, que ele diz assim, né? Ele fala, não é a dúvida que enlouquece, é a certeza. Quer dizer, quando você acha que já está tudo pronto, está tudo feito, que você é aquilo, que aquilo virou um fato encerrado, eu acho que é aí que a gente começa a correr o risco. Essa possibilidade da gente poder apreciar
sob diferentes perspectivas aquilo que está se passando, eu acho que é uma grande arma, assim, né? No sentido da gente encontrar essa condição que é o contrário dessa negação, que é justamente a afirmação, né? E essa capacidade nossa de dizer sim ao que acontece, de afirmar o que acontece. Eu vi uma frase, assim, eu li uma frase, assim, é necessário a gente começar a desnarrar, né? Tá? Você, Olá. né, essa questão. Primeiro, aquela questão, assim, eu acho que, pelo menos a leitura que eu faço disso aí, né? É aquela a gente ficar acompanhando e tentando achar causas, né, para tudo que está acontecendo, né? E com isso a gente não tira o olho da TV, jornalistas, né, tentando montar um processo aí dentro da nossa mente, assim, para tentar explicar toda a situação, questão de blogs, né, tudo isso aí, né? Então a gente acaba não pensando por si próprio, né? Então a gente fica tanto lá vinculado, né, assistindo todas as coisas, que é um excesso de informação que molda, meio que vai moldando o seu pensamento. Óbvio, você vai escolhendo, aí você acaba moldando esse pensamento. Isso gera puta estresse também, né? Exatamente. É como a gente se deixa ser sequestrado por essa narrativa. É uma captura. Exato. Então, uma das coisas que eu acho interessante todo mundo pensar aqui é com o que a gente está se relacionando para fortalecer a nossa capacidade de exprimir isso, de dizer o que a gente está sentindo, né? De dar sentidos que são mais elevados, que não são esses que levam a gente a se entristecer, a esse discurso que é completamente apavorante, né? Então, acho que é uma situação, assim, Túlio, que eu vejo, é um momento que muita gente já, na filosofia, fazia um diagnóstico em relação ao tempo que a gente está vivendo, que era um diagnóstico bastante claustrofóbico, assim. Alguns diziam, a gente vive uma sociedade de controle, a gente vive um regime de necropolítica, um poder que condena uma parte da população à morte mesmo, e que são relegados a uma total invisibilidade. A gente vivia, até então, né, agora eu não sei o que vai se tornar isso, o que eles dizem é uma sociedade que dorme muito pouco, que tem insônia, que não experimenta, ou seja, não consegue converter as vivências numa experiência real. Opa, deu uma travadinha aqui, parece. E uma, Oi, Emílio. Acho que uma... deu uma travada, não sei se foi só a minha ou você também. Tá me ouvindo bem? Você está me ouvindo? Pode desculpa. Tô sim, que deu uma travada. Pode continuar. E algo que eu acho tão assim, que talvez seja a coisa mais crucial hoje, é o que se dizia como a gente vivendo uma espécie de como é que distúrbio de empatia. Um distúrbio de empatia. A gente tem pouca capacidade de se deslocar para o outro, de experimentar o outro, uma alteridade. Então, assim, é um momento que uma situação como essa, tem um cara chamado Franco Berardi, ele dizia, a gente também vive um tempo em que se a gente pensasse antes dessa epidemia, né? Se eu perguntasse para todo mundo, assim, falasse, o que vocês pensam em relação a uma sociedade do futuro? Será que vai ser um momento melhor para se viver? E o diagnóstico era assim, que pela primeira vez na história, o futuro era pensado como um lugar de distopia. Um lugar onde parece que as condições para se viver vão cada vez mais piorando. E é uma espécie... Eu não sei se você já viu aquela série Black Mirror. Já viu? Não, mas eu não acompanhei, mas eu sei qual que é. É uma Sei coisa... mais ou menos. É tipo... assim, beco sem saída. Em que tudo é controlado. Tudo, absolutamente. Nada escapa de uma espécie de rastreamento que depois se converte numa forma de monitoramento, né?
E eu acho que uma coisa como essa, não é que não existia futuro, a gente estava com dificuldade de imaginar um futuro, de conceber alguma coisa que inspirasse o nosso presente. E eu não sei se uma experiência como essa leva a gente a falar, pô, será que a humanidade não pode acordar de alguma maneira? Não pode acender alguma coisa que até então a gente estava interditado, né? Que leva a gente a, pô, se preocupar um pouco mais com o outro, que leva a gente a, de repente, a falar, poxa, a vida, a nossa condição é precária. É verdade. Aquele que eu amo pode morrer, eu posso morrer. Então, será que isso não dá uma espécie de humanidade, outra? Eu não sei, que você acha, Túlio? O que eu estou falando... Não, eu acho que existe uma tendência a pensar isso. Eu sou um pouco cético, eu acho que eu tenho um ceticismo aqui da questão das mudanças que possam ocorrer. Esse tipo de mudança tão profunda como você está falando. Porque acho que eventos impactantes sempre aconteceram, né, Schumacher? Já aconteceu são guerras, são tantas coisas que sempre eu acho que leva a humanidade ou a gente individualmente a repensar um pouco as coisas, né? O que tá errado, falta empatia, né? Como você disse, né? Mas parece que sempre volta ao mesmo. Acaba voltando, né? É óbvio que tem um momento, acho que tem esse momento de comoção agora, né? Mas, sei lá, eu sou um pouco mais cético nesse sentido. Acho que coisas vão mudar, mas são coisas mais pontuais, não tão profundas assim. Né? Acho que a tendência é com o tempo ir esquecendo, né? É verdade. Você tem agora uma coisa que peste sempre aconteceu, né? Epidemia aconteceu, como você falou, teve guerras, mas um fenômeno em escala planetária, exatamente esse mundo ser absolutamente globalizado, né? É a primeira vez, né, Túlio? Então, eu estava até pensando isso, até usando esse gancho seu, eu fico imaginando se isso tivesse acontecendo há 70 anos atrás, se teria esse impacto que está tendo hoje. Porque a gente está falando, eu não estou querendo, mas a gente está falando, se a gente for super, vamos ser super pragmático, frio, sei lá, aqui, a gente está falando de um vírus importante que tem um índice de mortalidade no mundo, assim, quando comparar com a população, sei lá, de 0 ponto alguma coisa, né, por cento, concorda, né? Que vão morrer, sei lá, 0 ponto alguma, vai, colocar meio por cento, é muita gente, mas é meio por cento. Mas já teve vírus que foram muito mais impactantes no mundo, né? Aí eu fiquei pensando, cara, por que está desencadeando tanta comoção isso, né? Sendo que teve coisas piores, parece, já na história da humanidade, né? E, em termos de mortalidade, né? Então eu fiquei pensando, 70 anos atrás não teria internet, o mundo era muito menos conectado, então hoje o mundo é muito mais complexo, né? Então, como ele é muito mais complexo, esses eventos ficam muito mais impactantes também, né? Porque eu acho que 70 anos atrás a gente não estaria nem falando muito disso, né? Né? Ele teria mais uma gripe, que ia morrer um pessoal, uma gripe importante. Eu não estou querendo diminuir o problema, eu tô contextualizando no mundo que a gente vive hoje esse problema, né? Então, acho que talvez o mundo mais complexo vão acontecer mais eventos complexos como esse no futuro. É isso que eu acho que pode ser que aconteça, entendeu? Mais coisas impactantes acontecendo no futuro. Parece que, assim, segundo assim, as previsões, é que vai ser um pouco mais recorrente esse tipo de situação, né? Mas eu acho que esse alarmismo planetário é totalmente em função desse fenômeno das redes sociais, né? Não existe, assim, não dá para negar isso aí. Se fosse, como você falou em outros tempos, a gente veria pipocar aqui e ali uma morte, mas não seria esse pânico, né? Assim, né? Talvez a gente desse uma importância como, né, aquela H1N1, como não é nada muito, tudo bem, é forte, mata. Agora, isso tem esse perigo também, né? Na medida em que se percebe que uma situação como essa, isso também pode interessar a forças que aspiram, né, a um certo governo sobre a vida.
né? Uma espécie de engenharia social, isso tudo está em jogo também, né? O quanto fortalece, né, esses dispositivos de controle, né, em que você vai ter que agora, em qualquer lugar onde você esteja, né, você pode ser acionado a qualquer instante, pode ser detectado, né? Você vai andar na rua, você vai saber se aquela pessoa tem ou não tem, se você está perto. Isso é um negócio estranhíssimo, né, de pensar assim, o quanto se fortalece também mecanismos, né, de administração da vida, assim, né? Agora, é uma sensação também que eu não sei se, como você falou, você é cético, né? Você falou duas coisas que eu acho que eu achei bem interessante, assim, né? Primeiro, essa ideia do desnarrar. Isso eu acho excelente, viu, Túlio? Porque até o Guimarães Rosa ele tem um conto chamado Desenredo. Desenredo. Tem o enredo que é dado e o ser humano que consegue exercitar o próprio pensamento, ele é capaz de fazer o desenredo daquilo. Tem um fato que acontece. Agora, o sentido que a gente dá para isso é o que vai garantir o nosso peso ou a nossa leveza diante dessa jornada aqui, né? Então, esse desnarrar, eu acho que é uma arte. É uma arte muito clínica em maneira de se pensar como está a altura desses eventos, né? Assim, é nesse sentido que qualquer acontecimento a gente pode arrancar alguma coisa que nos fortaleça. A gente sabe que, às vezes, situações muito difíceis, como perda de alguém, como doenças, né? É que eu vou tentar, deu algum problema aqui na. Agora voltou, voltou. Aparentemente são negativas e que a gente pode lidar com elas de uma maneira que você sabe que se não fosse aquilo que te aconteceu de mais triste e pesado, você não teria se tornado aquilo que você é. Você não teria tido esse pequeno privilégio de sentir uma dimensão da vida que, se não fosse aquela situação, você provavelmente não teria a menor condição de sentir. Então, assim, a maneira como a gente lida com o que nos acontece que é a pedra de toque, né? Então, esse desnarrar tem a ver com isso. Exato. Fato que tentam enfiar a goela abaixo da gente para que a gente Exato. possa aprender outras nuances muito mais interessantes, assim, né? E a outra coisa, assim, é a gente tem uma situação que não é nem ser otimista e nem pessimista. Eu acho que os dois estão perdendo aí. O otimista, ele fica naquela coisa da esperança e fica preso a um futuro que consola o presente, que está dizendo o presente, né? Por isso que ele é um otimista, alguma coisa que rompe com um encadeamento e que leva ele não acredito que vai... Mas hoje a vida não oferece isso. E também o pessimista é aquele que já entra, está de antemão, o jogo está perdido. Né? Nada vale a pena, não vale a pena lutar, porque é isso aí. E aí tem um filósofo que chama William James, ele tem uma ideia que eu acho mais interessante a gente pensar nem pessimismo e nem otimismo, que é um tal de melhorismo. Sabe, se melhora a capacidade, se transforme a você, ao invés de querer transformar o mundo, transforma a maneira como você se relaciona com as coisas. Isso talvez seja um critério assim para que a gente tenha alguma compostura de luta para estar aqui, né, Túlio? Senão a gente joga tudo, não é? Senão não tem nada, vale a pena, a vida é uma desgraça, então vamos aceitar o que está sendo mesmo, porque não tem saída. Eu acho que aí nós, assim, né? E a nossa experiência no sentido da gente perceber que isso aqui é muito rápido, fugaz, isso passa muito rápido. E o que a gente fez da nossa vida? Assim, a gente simplesmente reproduziu o que o mundo tá querendo nos colocar, ou a gente se autorizou a trazer, de algum modo, uma pequena singularidade? A gente se autorizou a ser aquilo que a gente é. A gente autorizou a ser aquilo que a gente é nas relações de trabalho, nas relações com os clientes, nas relações com amizade, amor,
né? E todas essas... Quer dizer, isso que talvez seja uma coisa interessante para a gente pensar, né? O que a gente está fazendo, não para transformar o mundo, mas como é que a gente ali, naquilo que nos cabe fazer, tá se dedicando para melhorar e sentir que a gente está se elevando, né? Da gente mesmo, assim. Então, é alguma coisa só para a gente também não ficar nem nessa, ou você é otimista ou pessimista, né? É lidar com o que é, assim, com o fato real da vida, na concretude dela, né? E eu acho que isso é algo que mais, assim, me chama como... Eu comentei do meu ceticismo a respeito daquela mudança, da mudança do mundo, tudo ali, mas eu sou muito, eu acho, sinceramente, assim, do fundo do coração, assim, da minha mente, eu acho que a gente, eu pelo menos, fala por mim, né? Eu vou sair uma pessoa muito melhor do que eu entrei nessa crise, sim. Porque a gente tem mais tempo para pensar mesmo, né? Há quanto tempo eu não me via pensando, cara? Assim, a gente fica tanto no dia a dia, né? Na correria desse dia a dia, dessa coisa louca, né? Mas há quanto tempo a gente não consegue, pelo menos você vive, né? A sua profissão é pensar, né? Mas há quanto tempo eu não analisava tudo isso, né? Não analisava os caminhos que estava seguindo, não analisava o que eu queria para mim mesmo, né? E eu vejo muita gente com esse exercício, né? Ou porque tem mais tempo, ou porque a gente fica só no mesmo ambiente, né? Embora eu não tenha mais tempo, mas eu acabo ficando aqui. Então, finais de semana eu estou aqui em casa, então eu começo a refletir, a filosofar, a ler, a atender, a buscar outros conteúdos que não sejam os jornais, né? Porque eu acho que esse é um problema, acho que esse excesso de informação de jornal é horrível, né? Esse excesso. Então tem outras formas de você buscar outras informações, né? Então eu sou otimista nesse sentido. Eu acho que eu vou, e muita gente vai também sair numa situação melhorada aqui desse processo, né? Isso tem isso para mim. Aham. Exatamente. Eu acho que é duro, mas são essas experiências que são duras que, num certo sentido, elas são as mais pedagógicas, né? Exato, exato. Algo assim, como você está dizendo, a gente, de algum jeito, encontrava maneiras de não lidar e não se enfrentar com aquilo que a gente tem numa dimensão mais profunda, né? Então, a primeira angustiazinha que nos visitava, a gente saía para a rua, vai encontrar a gente, vai beber, vai para a festa, vai não sei aonde. Vai... Agora, esse sensório motor foi quebrado, né? A gente já não consegue, não tem mais essas escapatórias. Ainda tem, você pode ficar aí navegando pela internet e tal, mas de algum jeito quase um chamamento, né, para que ou você tem um mundo interior, né, faz desse teu lar um universo, ou você vai ser condenado a se afundar, né? Exato. E eu acho que, de algum jeito, tem uma beleza nisso, né? Vale a pena a gente sentir essa sensação desse esgotamento. Uhum. Parece que não tem saída, esgotou o possível, eu não tenho assim, condição de lidar com aquilo que a vida está me convocando agora. É nessa situação que alguma coisa emerge, né? Que alguma novidade aparece, em que assim, a gente não sabe exatamente o que pode o nosso corpo, a não ser que a gente se confronte com isso, né? Então tem também algo que eu acho que vale muito a pena a gente pensar, é um certo elogio que eu estou fazendo aqui, é uma fragilidade mesmo da vida. A vida é frágil. E a gente parece que tem uma necessidade extrema de ser muito viril, muito ativo, muito produtivo, né? Muito impecável. E agora é o momento da gente talvez encontrar uma força nessa fragilidade. A força daquele que sofre o golpe, que se autoriza a sentir aquilo que está se passando e que não quer logo responder, não queira logo agir. Deixa essa passividade atenta em você definir o que vai acontecer, o que você vai agir. Agora é o momento da gente exercitar que o filósofo do século XVII falou, uma potência de ser afetado.
quer dizer, aquele que sofre, não necessariamente ele é um impotente. É o contrário, talvez seja uma força de sentir a vida, né? Então, tem algo que eu acho que vale a pena a gente valorizar agora, é uma certa fraqueza, uma certa fragilidade, porque todo mundo sentiu um golpe. E eu acho que os encontros e a comunidade entre as pessoas podem ser muito a partir dessa fragilidade, a partir desse buraco que a gente experimentou. Isso dá uma outra qualidade de encontro, né? Uhum. Você não sente isso que aumenta a comunhão com o outro quando o outro sente a tua dor de algum modo? Sem dúvida. Então, O tal da empatia, né? Exatamente. É o que eu quero, de algum jeito, acreditar que esse vírus, como professor, ele pode trazer para a gente, né? Aumentar a nossa capacidade de sentir a vida, de se expor a uma certa precariedade, de diminuir uma certa convicção que a gente tinha de onipotência, a nossa arrogância, e de mostrar para a gente, né? É um exercício que eu tenho um antropólogo chamado Bruno Latour, ele falou assim, espera de só dar um gole de água aqui. Claro. Ele falou, eu acho que é uma pergunta que daria para fazer para todo mundo que está escutando, né? Essa epidemia, ela fez com que a gente se desfizesse de muitas crenças, de muitos ideais. Muita coisa a gente deve espanar da nossa vida, muita coisa ruim, né? A gente sabe nitidamente que agora essa condição nossa nos lança essa pergunta: o que é importante para a vida? Assim, o que é de fato importante, né? Então, assim, o que essa epidemia nos leva a abandonar? O que a gente deve abandonar? Que tipo de ideal, que tipo de crença, que valores, né? O que a gente deve assegurar? E o que a gente deve inventar para poder tornar a nossa vida possível agora, né? Então, tem essa situação que eu acho que esse vírus ele pode ser um grande professor que pode nos forçar a pensar uma série de cracas assim, que a gente carregava e que deve ser expulsa de algum modo para que a gente conduza uma vida que prescinda de coisas que antes parecia que sem elas a gente não ia poder viver, né? E talvez seja uma espécie de elogio a uma simplicidade, né? Um elogio a uma certa humildade diante da vida, né? Aprender uma lição que a natureza está dando para nós, de que a gente pode sim desmoronar a qualquer momento, que a gente pode sim se haver com forças que nos ultrapassam, né? E isso dá uma outra disposição existencial, né? Sem dúvida. Você começa a questionar seus propósitos, se é que você tem, né? Mas então, se é que você tem. Agora, se não tem uma situação como essa, parece que se você não tem trânsito, a sensação que dá é que é aí que você se perde, né? Uhum. É uma urgência a gente encontrar um propósito vital. E esse propósito pode ser um propósito próprio. Uhum. Uhum. Não pode ser esse propósito que estava nos dilacerando. Uhum. Que tem que ser lindo, que tem que ser hiperprodutivo, rico, maravilhoso, com uma puta saúde, né? Esse propósito que foi enfiado para nós, talvez a gente possa desconfiar dele e agora encontrar um propósito que nos sirva. O que é importante se viver agora, né? Como é que a gente, diante de todas essas limitações e negações, né? O que a gente faz com isso, né? Eu acho que agora vem um momento de a gente tem que criar, né, para responder a isso. E todas essas experiências, pode ver, os maiores pensadores da humanidade, Toleão, tiveram vidas muito frágeis, viveram meio doentes, sabe, meio à beira da morte. E é exatamente isso que levava esses caras a poder
encontrar um sentido para responder a essa tragédia. E mesmo diante desse abismo que é a vida, encontrar uma maneira de estar por aqui inteiro, né? E percebendo que isso aqui vale a pena ser vivido, né? Então, acho que tem, nesse sentido, assim, uma coisa de todo mundo agora virou meio moribundo, um potencial moribundo, né? Com tudo. E aí é mais interessante um pensamento do moribundo, né? E desse espanto diante da vida que essa situação está levando, que é que uma criança tem, do que aquela cara que já está tudo respondido, que já não tem mais saída e que a vida já está dada, que o mundo está pronto. Pô, a gente está diante de uma situação tão bonita de perceber que, porra, o mundo não está pronto, o mundo inventa, o mundo apresenta uma novidade, leva a gente para lugares que a gente não suspeitava. Eu acho que isso é algo que inspira a vida, né? Tem, assim, quantas pessoas viveram durante gerações e nada aconteceu, e agora a gente está vivendo em pouco tempo um puta acontecimento, né? E então tem como a gente tira essa oportunidade disso, né? Oportunidade de rever toda a nossa existência, né? E antes que a gente tem acho que uns 10 minutos aqui, menos de 10 minutos, a gente tinha até comentado lá atrás, para aqueles que ainda não estão conseguindo, Emílio, assim, aceitar essa situação, que eu acho que o primeiro passo é aceitar, né? Isso que a gente está vivendo, né? Mas que dicas práticas que a gente poderia dar, você poderia dar, na verdade, né? Para poder a pessoa se preparar para conseguir vivenciar isso da melhor forma possível e ser criativo, inclusive, né? Você falou até de criatividade agora, né? Criativo é poder passar por isso e se tornar uma pessoa realmente melhor, né? Sim. Tem eu vou fazer uma pequena provocaçãozinha, assim, né? Que tem a ver com isso. Essa aceitação e afirmação tem muito mais relação com uma certa disposição existencial para a vida, né? Quer dizer, diante de uma diferença, tem certas pessoas que tendem a negar. E diante de uma diferença, tem certas pessoas que tendem a afirmar, né? A, de algum modo, integrar essa diferença. E tem na filosofia, um cara que a gente já falou aqui, ele chama o Nietzsche, né? Uhum. Ele estava num período início escrevendo, estava lá, escrevendo, eu acho que era o Zaratustra que ele estava escrevendo. Começou a ter terremoto na cidade. Então, terremoto é uma experiência também que deve ser bem... tem algo de semelhante com isso que a gente está vivendo, né? O terremoto, uma invasão alienígena, né? São situações que você fala... É um negócio, é um evento grandioso, né? Inesperado. Inesperado. E aí ele falou assim, o Nietzsche, ele falou assim, agora eu vou andar pela rua para ver como o pânico se apodera da cara das pessoas, né? Aí ele falou assim, ele disse que nesse passeio dele, exceto ele e a uma velhinha que achava que o bom Deus não fosse fazer nada com ela, nós éramos as duas únicas pessoas felizes, né? Então, o que eu estou querendo dizer? O Nietzsche, ele é o pensador, a marca dele, e só me interessa trazer ele porque a gente pode ativar isso que ele está dizendo para lidar com isso. Ele é o pensador do amor fati, o amor fatal pela vida, né? Quer dizer, de algum jeito, a gente poder, ao invés de encontrar um jeito de se resignar, o que ele está dizendo encontra um jeito de afirmar isso que acontece. E ele traz uma ideia, assim, que é uma ideia que ele chama de eterno retorno, né? O eterno retorno. Aí ele, por exemplo, se eu pergunto para você assim, Túlio, eu não sei se eu já te fiz essa pergunta alguma vez na vida, mas já te fiz. Você já ouviu falar do eterno retorno? Não tô lembrando agora. Assim, ó, a questão do Nietzsche é essa. Se você, Túlio,
fosse condenado a reviver a sua vida, exatamente como você viveu até agora, todas as tuas dores e tuas alegrias e agonias, né? Você diria, obrigado por essa bênção? Ou você falaria assim, não, pelo amor de Deus, né? Se eu fosse um anjo e te falasse isso, você deseja o eterno retorno de tudo que você viveu? O Nietzsche está dizendo assim, aplica essa ideia para todo instante da tua vida. Assim. Aplica essa ideia de que nos menores e maiores gestos e atitudes da sua vida, imprime a marca do teu caráter. Esteja inteiro. Vive cada instante como se aquilo fosse retornar infinitamente. Então, o que eu diria que essa disposição diante da vida tem a ver com isso, assim, da gente conseguir perceber que existe só uma vida para se viver, do ponto de vista filosófico, é essa vida que a gente tem, isso aqui acaba, e o que nos cabe é como a gente extrair dessa experiência, que daqui a pouco acaba, o melhor que a gente pode. Aprender o máximo que a gente pode, arrancar sentido dessa experiência, né? E não ficar preso ao que poderia ou não acontecer. Eu acho que essa é a experiência de uma afirmação radical agora, no sentido de arrancar aquilo que joga a gente para uma espécie de vitalidade, né? Essa é o aspecto que eu vejo que é o que, assim, no sentido da gente poder investigar o que em nós simplesmente fica na lamúria, nas acusações, né? Ressentindo. E isso é um indício de que a gente está muito distante dessa afirmação do que se passa, dessa afirmação do que nos acontece, né? Então, assim, é desejar tudo o que nos acontece. Não tem outro jeito de se viver. Não cair nessa ilusão de que poderia ser diferente. Se pudesse ser diferente, teria sido. É só isso que nos cabe viver, né? Então, e justamente essa possibilidade de encontrar a tua expressão diante disso, encontrar o teu dizer, encontrar uma linguagem à altura dessa avalanche que te atravessa. E para isso você não pode, para você desnarrar, tá falando, você não pode ficar preso a essa linguagem ordinária, né, que já está definindo o que é a vida. Né? A vida é uma invenção, uma criação. Então, fabula com coisas que tornam a tua vida interessante. Eu acho que essa é algo que interessa. Assim, não tem uma receita. Mas a gente... É uma coisa que é muito falada, é muito pop que eu vou falar agora, mas é você realmente ser protagonista, né? Não ficar ali esperando a coisa acontecer com a bunda sentada na estação do trem, esperando o trem passar. É você ser protagonista da sua vida, né, cara? A situação está posta, né, Schumann? A situação está posta. Então cabe a gente aproveitar ela da melhor forma possível, né? É como se você é os estoicos têm essa imagem. Você é um carro, te amarram numa carroça. Você vai ficar resistindo? Não, eu não vou ser arrastado, eu não vou ser arrastado pela carroça. É melhor você entrar no movimento da carroça. Acompanha. Talvez assim você consiga curtir um pouco melhor o caminho. Não adianta se crepitar contra, né? É encontrar... Eu acho que assim, a coisa que você falou da construção de um propósito, ela é muito crucial no sentido de que agora todo mundo é forçado a pensar, Túlio. Todo mundo é forçado a ser meio filósofo. E o pensador, o que a gente pode definir aqui, é aquele que está no teu tempo, contra o seu tempo, em favor de um tempo por vir. Quer dizer, já é trazer para nós aquilo. O propósito é exatamente isso, aquilo pelo que vale a pena lutar, em nome do que a gente vive, né? Então esse que é o grande ponto, assim. O Sartre, que é um filósofo do século XX, né? Ele dizia uma coisa que eu acho que é muito interessante para isso. Ele fala: não importa o que foi feito de você, o que fizeram de você, importa aquilo que você faz com aquilo que fizeram de você. Então, assim, você ama uma pessoa, a pessoa te abandonou, você vai falar: não, pelo amor de Deus, eu sou uma desgraça. Sabe, você tem que falar: pô,
se a pessoa recusa essa dádiva, que é o teu amor, o problema é dela. Cabe a você continuar amando. E agora, o que eu estou dizendo para nós aqui é uma espécie de disposição de amor à vida. É um amor à vida, né? É isso que e é um amar a si e a tudo no mesmo golpe. E esse cuidado de si é pensar que a gente está em conexão com tudo que existe, né? E a gente se aprender como um filamento de todo o planeta, de todo o cosmos. Não é só uma coisa autocentrada. Não, a gente está em relação com tudo que existe. Despertar um pouco. Fantástico. Abertura para o outro mesmo, né? É uma espécie assim, ó. É o que se dizem, né? Tem um poeta chamado... caramba, esqueci o nome dele. Tá vivo aí. Ele diz assim, ó, não tem outra saída para a vida. É amar e ser outro. Amar e ser... é isso. Aceitar ser outro, aceitar mudar, aceitar que a vida te lança, te descadera, te desterritorializa, te leva... E afirmar isso. Consentir com isso. Não querer segurar, né? Querer segurar o curso do Rio Amazonas. Não vai dar. Vai, acompanha, entra nesse movimento da vida. É uma espécie de simpatia com o movimento da vida, né? Se desapegar das formas, dos objetos e aderir à vida. Esse é a tal ponto em que nada mais vira um obstáculo para a nossa potência de criação. Tudo passa a interessar se a gente entra nessa dinâmica, né? Então, acho que é um caminho possível. Onde que a gente acusa a vida? Aonde que a gente fica trancafiado nas culpas, no ressentimento? E como é que a gente pode começar a perceber que, sabe, tudo que acontece tem a tua necessidade. Encontrar o sentido é encontrar a necessidade daquilo. E isso é uma criação nossa, não está dado, não está pronto, né? Puta, fantástico, Chuman. Porra, cara, adorei esse papo. Vai derrubar a gente daqui a pouco, cara. Vai, né? Mas, mano, o próximo papo desse eu vou chamar você quando a gente estiver lá podendo trabalhar fisicamente, né, lá na Esquema. A gente precisa marcar um negócio lá na Esquema, cara. Eu adorei, gente. Eu acho que é a primeira vez que a gente fala tão profundamente sem uma taça de vinho, né, cara? Um copo de cerveja. Sobriedade é puta, né? Mas, Túlio, eu vou ficar, tamo junto aí, conta comigo nessa jornada e eu não vejo a hora. Ó, Deus, já começou a contagem regressiva, cara. Ô, Chuman, obrigado, Emílio. Obrigado mesmo. Adorei o papo, cara. Foi fantástico. A galera, tô vendo aqui, gostou pra caramba também. Valeu. E vamos que vamos. Tamo junto aí, né? Vamos se encontrar esse final de semana aí, se der. De novo. Gostei desse teu novo ofício, hein, meu? Vai cair. Você deixa o entrevistador falar.